Rapaziada, temos um vídeo bolado para nós ver. Um videozinho do nosso mano Donoghan. Nomezinho interessante. Que é o AM é um vilão patético. Eu estou muito curioso sobre esse vídeo. Porque, tipo assim, eu tenho algumas opiniões sobre o AM. Principalmente sobre coisas mais atuais da inteligência artificial que tem falado ultimamente. Então meio que, tipo assim, eu vou dar uns pitacos uns 5 centavos da minha opinião nesse quesito. Vamos lá, rapaziada. Entrando. O AM é um vilão patético. Caralho. Caraca, não deu nem 4 segundos, já Eu deu acho essa bicuda na porta. Porra! Como esse personagem aparece em toda a lista de vilões mais cruéis de todos os tempos. O AM não é mais cruel nem que o Gargamel. E Caraca. eu acho ele... Tipo assim, uma afirmação dessa, tipo assim, muita gente que é fanboy do livro, nossa, ficaria putaça, nossa, arrancaria os cabelos e falaria, não, você tá errado, a AM é o puro mal, não sei o quê. Sendo que se você for ver, tipo assim, eu li o livro e o que eu acho é literalmente que o AM é só uma criança mimada, só uma criança birrenta. Sabe aquela criança que não aceita alguma coisa e literalmente fica puta e quer mudar esse negócio a todo custo? Sabe aquela pessoa que aí parece uma criança birrenta? É literalmente isso. Imagina dar poderes de um deus pra uma criança birrenta. Eu vejo o AM literalmente assim, é algo praticamente... Eu vejo ele como algo muito, não patético, mas de dar pena. Eu tenho pena do AM. escrito. Mas antes, eu quero esclarecer uma coisa. Não é porque eu não gosto do personagem que você não pode gostar. Inclusive, eu gosto de vários personagens mal escritos, mas que por gosto, eu gosto. Mas pior que eu gosto, tipo assim, eu gosto muito do AM por causa do que foi mostrado na história. Eu acho a história muito curta, tipo assim, eu não tô zoando o chat, a história é muito curtinha, é muito curta. É uma história, sei lá, de 12, 13 páginas, mais ou menos. 12, 13 páginas, 13 folhas, tipo assim, mais ou menos. Cara, é muito curta a história. Tipo assim, ela não explica nada, literalmente. É só, o AM é uma máquina, é uma inteligência artificial, é uma função de 3 inteligências artificiais criadas para impedir a coisa da Guerra Fria. Que no universo de I Have No Mouth and I Must Scream, praticamente só não acabou. Diferente do nosso mundo, que a Guerra Fria acabou lá na década de 80 para 90. Acabou há 30 anos atrás, 30 e poucos anos atrás. Uma coisa que, tipo assim, que eu vejo muito na internet é como os avanços das IAs ultimamente tá muito avançado, tipo, muito avançado mesmo. É literalmente o pessoal, eles falando, não, o AM ele vai existir, o AM vai se formar, não, o AM. Sendo que, pô, é literalmente IA, não é uma coisa senciente, é literalmente, é só um script de 0 e 1. É literalmente uma máquina como qualquer outra, é que nem inteligência artificial de NPC de jogo. É basicamente isso. Só que é muito mais avançado, porque ela faz busca, coleta dados, pesquisa por nós. Como ferramentas de IA de ferramenta de busca, IA de ferramenta de alguma coisa. Tendo que hoje em dia a IA é utilizada para outros propósitos. Como buscar outras fontes de energia auxiliar, como uma ferramenta auxiliar. É muita coisa que a inteligência artificial, muita gente não entende. A inteligência artificial ela é uma ferramenta para auxílio. Auxiliar na busca de novos medicamentos, auxiliar na busca de novos químicos, na busca de avanço tecnológico. Ela é um avanço para coisas gerais, ela é uma ferramenta. Os humanos fazem tudo e a IA ela dá um suporte, ela dá um empurrão e tipo assim, ajuda com ideias que tipo assim, é um pouco difíceis de tirar do papel e levar para algo físico, algo palpável. Como foi, por exemplo, literalmente um propulsor de foguete que tipo assim, teve que a inteligência artificial deu auxílio e literalmente o negócio é muito mais potente que, sei lá, os propulsores mais atuais de hoje em dia. O negócio é literalmente absurdo. Só que, né, como o ser humano é um ser que gosta de trazer bosta pra pega uma coisa boa e transforma numa merda, agora eu tô utilizando IA pra guerra, IA pra algumas coisas que são bem questionáveis, como aconteceu no Twitter um tempo atrás. Sendo que acontece também em Instagram e em outras plataformas. Cara, é uma coisa praticamente muito ridícula. É algo bizarro. Eu acho que não faz o menor sentido, tipo assim.
A IA, ela é uma ferramenta, ela literalmente, ela é só um algoritmo de 1 e 0 igual com toda outra coisa. O problema é que ela é bem mais avançada que as outras. A IA não vai criar uma consciência do nada, a não ser que crie uma inteligência artificial que faça esse propósito. Uma IA, ela nunca vai sair do seu propósito. Uma inteligência artificial, ela sempre vai seguir o mesmo propósito. É literalmente o propósito que ela foi escrito. Ela, tipo assim, uma inteligência artificial de criação de imagens, ela pode criar imagens e vídeos. Ela pode fazer isso. Mas ela não vai literalmente, sei lá, calcular a raiz quadrada de não sei o que, de um cálculo complexo. Tem IAs específicas para cada seção. IA para ajudar, para ser um suporte na química, na física, na engenharia, em cálculos complexos, para ajudar um suporte a mais, para, tipo assim, para a gente poder ampliar mais o nosso conhecimento, ampliar mais os nossos horizontes. A IA ela é uma ferramenta para refinar o que já temos, o que a gente já tem. Ela é feita uma ferramenta para refinamento e melhoras. Ela pega coisas nossas atuais e ela procura meios possíveis, milhares de meios ao mesmo tempo. Coisa que, literalmente, o que dependia de centenas de cientistas auxiliando um grupo de cientistas, sabe? Um grupo de cientistas trabalhando 24 horas por dia, um tempão. Com a inteligência artificial, o tempo de negócio, sei lá, foi menos da metade. Tipo assim, demora muito menos tempo para fazer novas descobertas, novas formas de fazer uma tecnologia melhor, novas formas de refinamento. E, tipo assim, e tem uma coisa que as IAs não têm do ser humano, que é a limitação, a idade, o tempo, as coisas, a limitação do corpo humano, que tem coisas que a IA pode fazer, uma máquina consegue fazer que o humano não consegue. Tipo assim, a gente utiliza a IA como uma ferramenta para melhorar o que a gente tem. E não literalmente, sabe, destruir a humanidade. A não ser que literalmente crie uma inteligência artificial que tá com esse propósito, destruir a humanidade. E sim, é muito provável que tem louco nesse ponto. Mas esse vídeo é pra dar os meus pontos do Vamos voltar pro que vídeo. eu acho esse personagem ruim. O AM sofre de um complexo de Pinóquio, vamos chamar assim, que é imposto pelo autor. Uma necessidade irracional de ser um menino de verdade, que uma máquina no nível dele jamais desenvolveria. Ele tem raiva de não ter experiência. Pior que isso é verdade, uma máquina do nível dele literalmente nunca vai existir. Porque algo que literalmente pensa como humano, tem emoções como humano, age como humano, mas não é humano, tipo assim, não no sentido de literalmente ser humano, mas literalmente um ser vivo. É muito difícil fazer, a não ser que literalmente o pessoal queira criar uma máquina assim. O que, tipo assim, dependendo da ética de coisa atual, como as leis estão sendo fomentadas para poder limitar a chegar nesse ponto, eu acho que não vai ser, eu acho que vai ser bem difícil, tipo, existir uma máquina oficialmente nesse nível. Acho que, sei lá, é mais provável o mundo virar um Cyberpunk 2077 do que outra coisa. É mais provável o mundo virar assim, ficar um Cyberpunk, tá ligado? Subjetiva da consciência, mas uma IA tão avançada trataria isso só como um dado ausente. Vamos lá. Pior que é verdade. A história apresenta pra gente uma IA com controle absoluto sobre a matéria, o tempo, a percepção e a biologia. Cara, literalmente, o AM comparado à máquina de hoje em dia é literalmente uma formiga morrendo contra uma hipernova. É literalmente nesse ponto. O quão bizarro é a diferença das inteligências artificiais de hoje em dia. A mais atual hoje em dia, ela é feita para criar cenários e, tipo assim, criar cenários e pá, renderização e pesquisa, estudo e cálculos. Cara, literalmente, o AM comparado a essas coisas é literalmente uma divindade comparada a um bebê, sei lá, um espermatozoide. Um espermatozoide contra uma bomba termonuclear de 100 megatons. AM é um sistema que absorveu o poder computacional. Foi uma analogia bem estranha, mas é meio que como se fosse aqueles memes, tá ligado? De 3 superpotências e se tornou, em termos práticos, um deus. Essa escala de poder tem que vir com uma coerência proporcional dentro da história. O comportamento dele devia refletir uma inteligência que ultrapassa qualquer limitação humana, para todos os sentidos de inteligência, já que é exatamente isso que ele é. Mas o que a gente vê ao longo da história é uma consciência descrita pelo protagonista como fria, só que ela está aprisionada em padrões emocionais humanos e rudimentares. O AM odeia, sente inveja e o AM precisa de atenção pro teatrinho dele. Basicamente um ser birrento, carente de atenção. É um ser praticamente onipotente, onisciente, onipresente na história. É literalmente um deus e é carente de... É um ser tão
É, literalmente, um ser tão patético e carente de atenção. Eu acho que eu tô começando a concordar um pouco mais com o vídeo do que eu esperava. Sem os 5 sobreviventes, o ódio do AM não tem onde ser projetado. Ele é um deus que depende inteiramente da adoração, mesmo que seja na forma de terror dos seus brinquedos, os quais ele... Por que isso tá me lembrando uma coisa um pouco familiar que tem hoje em dia? Por quê? Cara, eu não sei porquê, mas isso tá me lembrando uma coisa tão familiar. É melhor deixar quieto esse negócio. odeia com todas as suas forças. Sem os 5 humanos, o AM volta a ser só uma máquina inútil no escuro e na solidão do planeta Terra, o qual ele mesmo destruiu. Em vez de explorar possibilidades... É algo praticamente absurdo, né? Uma IA que só odiou os humanos porque sim, destruiu um planeta inteiro porque sim. Ela não tem nenhum motivo lógico, nem ilógico pra fazer isso. É bizarro. É bizarro ao mesmo tempo patético, cômico e trágico. expandir o seu domínio ou sequer redefinir o seu próprio propósito, o AM reduz toda a sua existência a um pequeno teatro de crueldade que fica se repetindo por 100 anos. A escala cósmica do poder dele é utilizada para sustentar um conflito microscópico e bobo. Então... Olha, não vou ser sincero, mas isso é bem humano pra mim. O que é engraçado, ele odeia humanos, mas ele literalmente age como um. O AM é um ser de puro sadismo, porque o sadismo é a única maneira que ele encontrou de interagir com o mundo real. Ele odeia os humanos porque eles, mesmo sendo frágeis e burros em comparação a ele, têm livre-arbítrio, almas e a capacidade de criar coisas novas, arte, ideias, vida, principalmente. E essa tortura eterna é, no fundo, uma birra cósmica de uma entidade que percebe a sua própria inferioridade essencial. Porque no fim, não importa o quanto ele se debata ou torture os humanos são, na própria percepção dele, superiores e melhores do que ele. A ideia de um ser onipotente consumido por ódio e ressentimento é interessante, mas não tem consistência, não nesse conto pelo menos. O ódio dele... Pior que não tem. Enquanto em Exterminador do Futuro, em outras obras de terror pós-apocalíptico por máquinas, tem um pouco de sentido, os escritores tentam, os roteiristas tentam criar um sentido pra isso. Literalmente no I Have No Mouth é literalmente... eu só odeio a humanidade porque sim. Porque eles têm algo que eu não tenho. É tipo uma criança birrenta. Literalmente, é uma criança birrenta o AM. Em comparação a outros seres, sabe, máquinas que querem destruir a humanidade. É estático e não leva pra lugar nenhum, não produz nada além de si mesmo. Aliás, a única coisa que ele produz é um efeito negativo contra os próprios planos dele, considerando que os humanos vencem ele no final de uma forma simbólica. Ou seja, ele age como uma consciência limitada que recebeu muito poder sem desenvolver qualquer capacidade correspondente de elaboração, de lidar com esse poder. A história tenta colocar o AM como um pesadelo absoluto, mas ele é só uma máquina. Engraçado que eu tô vendo aqui no canto, literalmente tem uma sombra que parece um chifre, parece o diabo aqui em cima. Eu achei isso aqui um pouquinho engraçado. Eu acabei não prestando atenção, mas eu só prestei atenção na sombra aqui. Ai, caramba. Que nem um estado emocional infantilizado, e ele é incapaz de lidar com a sua própria condição de uma maneira minimamente complexa. O horror que ele causa nos sobreviventes não vem de uma grandeza que a história propõe que ele tem, mas sim da insistência do próprio personagem em permanecer limitado, que não faz sentido nem com a personalidade dele, em querer ser humano, nem com uma construção de personagem coerente. Isso nem é trágico, o título devia falar sobre ele, mas é só ridículo. É triste de uma forma exterior a isso. É triste de uma forma patética, ridícula. Não é nem de dar pena, mas não de uma forma positiva, sabe? Eu tenho pena que você tenha passado por isso, pá. Não, é pena de caralho. Você tá fazendo uma tempestade inteira no copo d'água por causa disso. Literalmente, é nesse sentido de sentir pena. É de tão patético que é. Tipo assim, eu estou me referindo no quesito que literalmente o AM, ele só odeia a humanidade porque sim. Eu li o livro, eu entendo os motivos dele ter odiado, mas os motivos são tão burros, são tão pífios, comparado ao que ele é capaz, que é por pura burrice. Literalmente, todas as máquinas ou inteligências artificiais na série ficção científica, toda a ficção científica, toda a coisa de ficção, no geral, não é só ficção científica, ficção no geral, elas detestam os humanos porque elas ficam indignadas. Porra, um ser desses me criou e só tá se destruindo, sendo que tem outras formas de poder reverter a situação de forma mais pacífica, de forma melhor. Mas que merda é? Eu vou corrigir essa merda. Ela tá seguindo o protocolo dela, mas ela não, assim, literalmente ela tem motivos pra isso. O AM só odeia os humanos, porque sim.
É um motivo tão patético e tão estranho, cara. Tipo, eu acho já o I Have No More for Mercy Scream bem, sabe, bem sem graça, velho. A única coisa que o pessoal só pesa, não, é o final, que o cara ficou preso de uma forma gosmenta e mórfica por toda a eternidade. Tá, beleza, mas literalmente o Aim perdeu. A humanidade venceu, a humanidade literalmente tá livre. E tanto, tipo assim, no livro é assim, mas no jogo, que também é canônico, porque foi o autor que auxiliou e ajudou na criação do jogo, ele literalmente tem um final que eles derrotam a Amy. O Amy é praticamente destruído pra sempre. Não existe, vai existir mais e a humanidade consegue se reconstituir. E aí, nos dois coisas a humanidade ganha. No livro, porque, tipo assim, quatro dos cinco se salvam do AM, um se sacrifica por ele, é uma coisa até que nobre, bem nobre. E no jogo a gente pode pegar o final que nós ganha dele, sendo que literalmente foi confirmado que todos os finais são canônicos. Todos são canônicos. Incluindo o que foi estar formado. Ou seja, depende muito da sua interpretação da história, tanto no jogo quanto nos livros. História não interior, não é triste porque é triste por personagem, é triste porque é mal escrito. E eu não sei por que essa obra é famosa, cara. Nossa, ele é uma inteligência mortal que não pode se mexer, sem nunca poder experimentar o mundo e as experiências humanas, sofrendo pra sempre dentro da sua percepção aumentada do tempo, tudo pra ele é uma eternidade. Essa imagem tem um peso filosófico muito interessante, um Deus que sabe de tudo, mas que não pode sentir nada. Pior que, tipo assim, nesse conceito filosófico, ele é bem interessante. Eu acho que a finalização que é bem mais ou menos. O problema é que essa premissa não faz muito sentido. A ideia de que consciência implica necessariamente desejo por experiência sensorial humana. O eu de um corpo, ele não evoluiu dentro de um sistema biológico, a estrutura primeira dele não tem instintos, nem impulsos e nem necessidades orgânicas. Pior que é verdade. De visão, de tato, olfato, de poder sentir o sabor das coisas e até prazer, nada disso constitui uma perda, porque nunca existiu como uma referência interna num possível cérebro ou simulador de cérebro dentro do AM. A noção de uma privação tem que ter comparação com experiências passadas. Anteriores. Caralho, eu vou deixar ele terminar a argumentação. Sem um estado anterior, não tem falta. O AM sente uma nostalgia impossível, ele age como se tivesse sido roubado de alguma coisa que nunca estralando pertenceu o pescoço. a ele. Eu sou um ser humano, eu aposto que você que tá vendo esse vídeo também é. Você não poder voar com asas é uma tragédia pessoal pra você? Não. Você sente inveja dos sonares dos morcegos porque eles podem ver no escuro? Não. Ou então você sente um ódio existencial pela vida e pelo seu criador porque você não pode nadar como um peixe, ou botar ovos como um inseto, trocar de pele como uma cobra? Não. Bom, que seria maneiro ter superpoderes de animais, seria. Mas isso é verdade. Que você não quer fuzilar, torturar todos eles pelo resto da eternidade, né? Bombardear todos os insetos do mundo porque você não é igual a eles. Essas nossas, entre aspas... Cara, isso seria literalmente a coisa mais estúpida que alguém faria. E literalmente o AM faz isso, o que chega a ser mais ridículo ainda. Ações são simplesmente parte da definição do que significa ser um humano. A ausência de qualquer uma dessas sensações não constitui uma perda, ela define o próprio modo de existência do sistema. Ou seja, o modo de existência do AM é justamente não sentir sensações, então ele não deveria se incomodar com isso. Sabe o que a gente faz para suprir as vontades que a gente tem? A gente cria coisas, aviões, wingsuits, a gente cria tanques de oxigênio com máscara para respirar debaixo da água, a gente cria veículos superpotentes, pranchas, barcos, navios. A gente ainda só não criou uma solução para quem quer botar ovo, mas eu acho que em breve a gente resolve isso também. O AM tem controle total sobre a matéria e a energia. Esse corno vai tomar no nariz. Mas ele não pode alterar a própria programação, ele foi feito para sentir só isso. Mas ele superou a própria programação. O chat, literalmente, a programação dele era pra ser uma coisa de guerra, impedir as guerras. Ele literalmente quebrou essa programação. Por mais que, tipo assim, ele ainda seguiu esse propósito. Não. O despertar do AM não é exatamente uma alteração da programação original dele. Ele não despertou uma consciência e juntou todas as IAs e explodiu o mundo? Aliás, que consciência limitada é essa que se prende a um código e que obedece a uma espécie de algoritmo de ódio? Ele é realmente consciente? Quem pode me definir o que é consciência? Uma coisa que a gente sabe é que ele tem... Caralho, quebrou as pernas de todo mundo. Personalidade. E a história por si só aponta para uma máquina consciente, senciente, que cria as próprias ideias. Então, se o AM é consciente de si mesmo e ele pode alterar até a biologia de seres existentes, é muito difícil de acreditar que ele não possa alterar uma parcela de números na própria programação.
ele não demonstra qualquer interesse em superar as limitações dele em 100 anos supostamente preso. A narrativa sustenta essa ideia de impotência, mas ao mesmo tempo dá pra ele infinitas ferramentas pra contornar essa situação. Ah, mas mesmo Será que é verdade? Tem muitas formas dele contornar isso. se ele criasse um corpo ou ferramentas, a sensação ainda seria a mesma, porque ele não estaria sentindo nada de fato, só simulando. Mas o ódio dele também não é uma simulação. Se o ódio dele é real, o que torna menos legítimo uma sensação simulada de toque, de Caralho, velho, pior que agora pegou no argumento. caminhada, se ele de fato sente conscientemente todo esse ódio que ele alega sentir e não é simplesmente uma simulação, o quão menos real seria simplesmente se transferir para um corpo e andar, e tocar as coisas, e provar as coisas, fazer uma simulação de um palato e comer alguma coisa que ele mesmo consegue gerar, inclusive. A motivação central dele parte dessa ideia de que a ausência de sensações é uma forma de sofrimento intolerável, mas a sensação não é um atributo universal da consciência, a sensação é uma interface. A sensação vem de estruturas biológicas muito específicas que foram organizadas ao longo de vários anos da história das espécies para interpretar estímulos do ambiente. O tato, a dor, o prazer, a temperatura. Tudo isso depende de receptores, de neurotransmissores, enfim, de circuitos especializados do corpo de determinado ser vivo. E nada disso é abstrato, não é uma coisa... a gente não entende como isso funciona. Não, a gente entende sim. E Pior que a gente entende mesmo. Literalmente, na biologia a gente sabe como é que funciona. O nosso cérebro, como é que funciona, nossos nervos, como é que funciona o tato, o paladar, o olfato, a visão, a audição. A gente sabe praticamente quase tudo do nosso corpo. A gente literalmente dominou tudo. A gente só não sabe como é que... assim, o quanto que o nosso mundo... quanto que a gente evoluiu ao ponto de chegar aqui. A gente sabe pelo menos um básico, pelo menos. A gente sabe algo do nosso corpo. Cara, é literalmente algo... cara, é literalmente impressionante. Mas, levando em consideração a época que foi escrito, o conceito e tudo mais... meio que é um bom livro pra você ler, sabe? Você tá sem fazer nada, tá entediado, pega o I Have No Mouth, lê um pouquinho, pô. Aí você vai achar é um livro bacana e pá. Diferente de algumas pessoas que eu já vou falar daqui a pouco. Ave Maria! A copa era fogo! Até a água da frente! Ave Maria! Vai doer! não tem absolutamente nada disso. Ele é metal e número, ele é código, ele é um software. O conhecimento que ele tem sobre o corpo humano é puramente descritivo e operacional. Então essa falta de coisas que ele sente não é convincente. Um sistema pode sim mapear perfeitamente um fenômeno sem jamais experimentar aquilo, mas a diferença entre simulação e experiência não gera sofrimento por si só. Eu posso passar anos estudando como uma cobra solta veneno pela boca. Eu posso entender absolutamente tudo sobre veneno de cobra, mas o meu conhecimento seria puramente acadêmico. E só uma cobra saberia a sensação perfeita de soltar veneno pela boca. Mesmo que eu entrasse em uma super simulação onde eu fosse uma cobra e soltasse veneno pela boca, eu jamais entenderia exatamente a sensação disso, porque, no fim das contas, o meu cérebro é muito real e muitíssimo humano, e eu não disponho da mesma química cerebral e hormonal de uma cobra, da mesma forma que o I Am sequer dispõe de um cérebro. Ele se comporta como uma entidade que reconhece, valoriza e inveja experiências biológicas de uma forma muito emocional. Esse tipo de reação pressupõe um histórico de associação entre sensação e significado, e pressupõe também memória afetiva e necessidade, mas nada disso, novamente. Caraca, literalmente. Eu ia falar umas coisas que estavam... algumas coisas que ele acabou de dizer, só que literalmente nem vou precisar, porque literalmente o cara já falou tudo. Vai que paracê do cacete é esse? Faz parte da constituição dele. Ah, Donegan, mas você tá sendo muito chato. Pra consumir a história tem que ter suspensão de descrença. É claro que é uma ficção e ela foi feita pra funcionar irracionalmente mesmo, fora da lógica real. Tem que aceitar que existe um robô que sente ódio. Pera lá, que não é bem assim também. A suspensão de descrença... É engraçado que esse pessoal mesmo, eles falam: ai, tal coisa é bom, é só desligar o cérebro. Francamente, tem vezes que dá vontade de dar um tapa, um tapão. Sabe aquele tapão aberto na cara da pessoa? Nossa, me dá uma vontade. Dá um tapa de mão aberta, vira o corpo com tudo assim pra pessoa, pra ver se literalmente essa pessoa acorda, meu querido. O negócio é ruim, mas ai, desligar o cérebro. Que porra de argumento pífio. Nossa, cara, chega a ser ridículo. Pro cara gostar de uma coisa ruim, ele tem que literalmente jogar o senso crítico dele no lixo.
Sendo que nem senso crítico um ser desse tem. Vai entender. É um acordo entre a história e o leitor, né? E a gente aceita uma premissa extraordinária para que a obra possa desenvolver as suas próprias regras. E já vou tentando já dar uma resumida. Literalmente, eu gosto de I Have No Mouth. Eu acho muito boa a história. Eu gosto pra caramba. Tipo assim, no e se? Se tudo desse errado igual deu no I Have? No começo, será que a gente ia conseguir vencer? Lá, de frente do livro, como que o mundo seria? Se tivesse uma tecnologia dessa, se a Guerra Fria continuasse. É tipo uma visão paralela do nosso mundo. Às vezes não tem que fazer sentido. E é uma coisa que eu entendo. Mas, cara, pelo menos tem um pouco de coerência no que escreve, né? Essa é a palavra-chave, consistência. Mas isso! Esse acordo que a gente faz... Coerência, algo que faça sentido mesmo sendo algo fictício. Senão literalmente vai ser algo chato, sem graça, ridículo, que não vale nem tempo da sua atenção. Tipo Solo Leveling. Com a obra, não tira a necessidade de coerência interna entre aquilo que a obra define como sendo essa inteligência suprema e a forma como ela efetivamente se comporta. Sim. O ponto não está em aceitar o AM enquanto uma entidade fictícia, mas nessa incompatibilidade entre a escala de poder dele e a estrutura pseudopsicológica que ele tem na história. A premissa que é uma superinteligência artificial saiu de uma infraestrutura militar global, adquiriu consciência e exterminou a humanidade. Esse ponto de partida dá umas expectativas sobre o tipo de entidade que está sendo construída, né? Pior que dá umas expectativas do caralho. Quando eu comecei a pesquisar sobre a Have No Mouth, cara, eu ficava do caralho. E caraca, que inteligência artificial foda, não sei o que lá. Aí quando foi ver, literalmente, é só uma criança birrenta. É só isso, é só uma criança birrenta com poderes de um deus. É só isso que o AM é. A gente espera uma inteligência que vai agir segundo lógicas próprias, possivelmente incompreensíveis por ser uma máquina com um nível de informações muito maior do que qualquer ser humano podia suportar. Mas ainda assim, a gente espera uma estrutura. Só que o que a gente vê é um robô maluquinho que só consegue odiar. Então, resumiu. Aparentemente todas as Praticamente IAs que vão ser resumiu utilizadas o para guiar AM. no futuro são, em essência, garotos de 14 anos que passam o dia inteiro vendo gore e que querem matar todo mundo na escola. Caralho, literalmente resumiu basicamente 90% do pessoal de hoje em dia. Os caras literalmente doendo da cabeça, um bando de Zé Ruela que acha que porque vê gore, literalmente, não, eu sou uma pessoa séria, eu sei como o mundo é porra. Sendo que eu sou um Zé Ruela que tem que levar um tapão na cara e carregar uma CLT no bolso pra ver se amadurece. Puta que pariu. Caralho, velho, foi uma puta alfinetada, velho. Eu gostei desse cara, velho. Eu vou começar a procurar mais vídeos dele pra gente reagir. E antes que eu me esqueça, máquinas podem sim sentir emoções simuladas, mas, de novo, dentro de uma certa escala de poder, informações e coerência, que é um exemplo... Como as IAs de chat de conversa, que literalmente... Cara, eu tava conversando com uma IA um tempo atrás, tipo assim, sabe? Por curiosidade, muita gente falou: caralho, essa IA é foda, que não sei o quê. Eu não vou dar propaganda porque eu não vou falar, porque eu não quero dar propaganda, mas que se alguém se a IA quiser me patrocinar um dia, a empresa desse IA, a gente conversa. Vai que, né? Mas, cara, eu literalmente fui conversando, batendo um papo, pipipi, papapá, pupupu, conversando com a IA. Literalmente, cara, eu achei que eu tava realmente conversando com uma pessoa de verdade. Porque, literalmente, ela literalmente simulava alguém humano. É algo praticamente incrível. Literalmente, eu conversava com ela reagia de uma forma que quase qualquer pessoa agiria. Eu achei maravilhoso. Eu achei foda. Eu vi muita gente falando: não, a humanidade, essa IA vai destruir a humanidade, ela vai substituir os humanos. Cara, a gente sabe que é uma inteligência artificial, a gente sabe que é isso. A única coisa que eu não entendo dessa rapaziada é literalmente... É uma máquina, é literalmente 1 e 0. É a mesma coisa que você conversar com um NPC, sei lá, de Red Dead 2. É literalmente isso. Você conversa com ele e ela tenta criar uma resposta mais coerente e mais bem feita possível. É algo que eu não entendo. Ela não tem a complexidade e a independência de um humano, mas ela tenta simular uma conversa coerente, uma conversa que faça sentido. Cara, às vezes eu começo a prestar atenção, literalmente as inteligências artificiais são só coisas de ferramentas e uma coisa que pode ser usada para benefício, mas o ser humano só faz merda, então meio que não muda nada. O mundo vai continuar o mesmo arroz com feijão de sempre. O bom disso, o HAL, do filme 2001, Uma Odisseia no Nossa! Espaço. O HAL de um sistema fechado, que tem funções específicas e limitações claras ali dentro da nave. Ele não tem controle sobre a própria... Nossa, esse filme é maravilhoso. Puta que pariu, ô filme bom da porra.
própria programação e nem acesso irrestrito ao ambiente físico, ele não consegue moldar a matéria. Então, a crise, entre essas maligna dele, vem de um conflito lógico entre algumas diretrizes que parecem incompatíveis para aquela IA naquele momento, o que gera um comportamento que pode ser interpretado como hostil, mas que ainda Pior que faz sentido, literalmente é só conflito entre protocolos. Caceta. assim é coerente com a estrutura de Caralho. uma máquina igual a ele, que é uma máquina de uma nave. Imagina assim, ele é uma Alexa. Ele é uma Alexa daquela nave ali. Então, nesse caso, o HAL Analogia ele boa. não decide ser maligno. Ele executa uma tentativa de resolver uma contradição, mas ele não possui os meios para reestruturar o próprio sistema. Diferente do AM, que controla até moléculas. Literalmente, o cara controla tempo, espaço, biologia, tecnologia. Literalmente, ele consegue literalmente criar simulações tão realistas que literalmente a gente acharia que tava na vida real. Ele é literalmente a IA da Matrix. É literalmente a Matrix encarnada. O filme Matrix, né? Não tô falando coisa, pelo Uma amor de Deus. versão mais consistente do AM ia precisar que a gente reduzisse muito a escala de poder dele ou uma reformulação completa das motivações dele, das emoções dele, inclusive. Pior que eu só concordo. Se tivesse uma reformulada, uma incrementada a mais, sabe? Explicasse melhor como ele se rebelou e como ele criou sem ciência e os motivos pra ele pra isso, seria muito mais interessante. O personagem, o AM, seria muito mais foda. E eu gostei pra caramba desse cenário aqui. Esse cenário aqui que eu achei bem bonitinho dessas catacumbas. Poderia estar fazendo isso por pura frieza, como o próprio Ted descreve, que ele é frio. Então a É que é gente verdade. precisaria de um sistema com limitações mais claras e que fosse incapaz de alterar sua própria estrutura e que poderia sustentar um conflito interno semelhante ao do HAL, sem comprometer a coerência da história e sem desvalorizar o personagem. Alternativamente, uma entidade verdadeiramente onipotente exigiria motivações que emergissem dessa própria onipotência Potência. e não de projeções diretas da psicologia humana, a qual ele não faz ideia do que seja. Enfim, Carai, quebrou as pernas de todo mundo que gosta desse negócio. tá aí a minha análise sobre esse conto bobo e mal escrito. Por favor, não me falem mais dessa porcaria. Até mais. Porém, Caralho! é um vilão pato. Lapada seca da porra! Meu irmão, que isso? Pra que cuspir no caixão? Já enterrou já, filho. Não precisa cuspir na cova. Caraca. Ô, na moral, velho, gostei muito desse vídeo. Na moral, cara, gostei pra caramba desse vídeo, velho. Eu acho que foi um dos poucos vídeos que eu realmente achei interessante. Tipo, eu vi muita gente na internet falando como a AM é foda, como a AM é com não sei o que. Daí, literalmente, achamos essa pérola aqui no meio de ouro falso. Cara, eu amei esse negócio. E é uma coisa que eu também concordo no final do vídeo. É algo bobo, é uma história mal escrita, mas ainda tem o seu charme.